Se você sente que o dia passa voando, que você vive ocupado, mas termina o dia com a sensação de que não fez o que realmente precisava, presta muita atenção no que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, porque este vídeo pode realmente mudar a sua produtividade. Então olha, você vai gostar. Hoje você vai entender porque você não sabe aproveitar bem o seu tempo, porque você procrastina, porque você se distrai tanto e como eliminar essas distrações, como entrar em um estado de foco de verdade e principalmente como transformar isso em um sistema tão forte que a sua produtividade deixe de depender de motivação e passe a funcionar quase no automático. E ó, fica comigo até o final, porque a última parte desse vídeo é exatamente a que vai fazer tudo isso deixar de ser digamos, um truque temporário e virar parte da sua identidade. Mas ó, antes de continuarmos, se esse assunto realmente te interessa, e eu tenho certeza que sim, aproveita agora e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que vive dizendo que precisa se organizar melhor, mas que nunca consegue sair do mesmo lugar, né? E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos direto para o que interessa. Olha, a primeira verdade que você precisa entender é o seguinte: você não está aproveitando mal o seu tempo e procrastinando porque você quer ou porque você seja fraco, óbvio que não, né? Você não está travado porque não se importa, você não está perdendo tempo porque nasceu sem disciplina, nada disso. Na maior parte dos casos, o que está acontecendo é que você está tentando aumentar a sua produtividade da forma errada. Você está tratando a procrastinação como se fosse apenas um problema de força de vontade, quando na verdade ela é um sintoma de uma coisa muito mais profunda. Isso mesmo. E enquanto você não entender isso, você vai continuar brigando contra si mesmo todos os dias. Olha, a maioria das pessoas acha que procrastinação começa quando o celular toca, quando a notificação aparece, quando o Instagram chama, quando o TikTok pede pelo amor de Deus vem olhar, quando o vídeo recomendado surge, quando o WhatsApp vibra, seja lá o que for, alguém interrompe. Mas isso não é a origem, isso é só a porta de saída, a ponta do iceberg. O problema real começa antes, ele começa dentro de você, começa quando surge um desconforto interno que você não quer sentir. Pode ser tédio, pode ser ansiedade, pode ser medo de falhar, pode ser medo de descobrir que talvez você não seja tão bom naquilo que você está fazendo quanto você gostaria de ser, pode ser só cansaço, pode ser dúvida, pode ser a pressão de olhar para uma tarefa importante e sentir que ela é grande demais para você. É aí que a distração entra, não como causa, mas como fuga. Você pega o celular não porque o celular é mágico, você pega porque ele oferece uma saída rápida do desconforto. Você abre uma aba aleatória lá no navegador, começa a responder mensagem inútil, organiza alguma coisa que não precisava ser organizada naquela hora, lê uma notícia, vê um vídeo rapidinho, depois outro, e tudo isso te dá uma falsa sensação de que você está fazendo algo. Parece que você está fazendo realmente alguma coisa, parece que você está em atividade, mas no fundo você está apenas evitando aquilo que mais importa. E aqui vai uma coisa importante: o estresse que você sente muitas vezes não vem da tarefa difícil, ele vem de saber que você está evitando a tarefa difícil. Isso pesa, isso drena, isso fica ocupando espaço mental o dia inteiro. Quanto mais você adia uma coisa importante, mais aquilo continua te consumindo por dentro, às vezes sem você perceber. Isso cria uma vida em que você está sempre cansado, mas não exatamente por excesso de execução. Você está cansado porque está carregando pendências mentais demais. Olha, talvez esse seja o seu caso, talvez você esteja vivendo rodeado de pequenas culpas. A proposta que você não enviou, a conversa que você não teve e precisava ter, o projeto que você deveria ter começado, a decisão que você está empurrando com a barriga, o treino que você não fez hoje, né? O estudo que não começou, o conteúdo que sabe que você deveria gravar e preparar, o cliente que você precisava ligar, o orçamento que você devia revisar, o dinheiro que você precisava organizar. Olha, tudo isso vai ficando em aberto na sua cabeça e a sua mente vira um lugar lotado, pesado.
Produtividade de verdade começa quando você entende isso. Você não precisa só de uma agenda melhor, você precisa aprender a vencer as fugas internas que estão destruindo a qualidade da sua atenção. E para fazer isso, você precisa enxergar o seu dia com muito mais clareza. Olha, existe um conceito simples, mas é poderosíssimo, que pode reorganizar completamente a sua vida, que é o conceito de avanço e ruído. Olha só, avanço é tudo aquilo que realmente move o ponteiro do seu negócio, do seu trabalho e da sua vida. É o tipo de atividade que gera resultado, avanço, crescimento, dinheiro, clareza, melhoria real. Ruído é todo o resto, é tudo aquilo que parece trabalho, parece importante, parece urgente, parece produtivo, mas quando você olha com clareza, você percebe que aquilo não muda quase nada na sua vida. Esse é um dos maiores problemas da vida moderna. Nós vivemos cercados de ruído, e ruído é perigoso porque ele se fantasia, ele se disfarça de produtividade. Ele não parece desperdício de tempo na hora, ele parece uma ocupação legítima. Você responde mensagens, revisa coisas pequenas, organiza arquivos, vê notificações, entra em uma reunião de atualização, acompanha assuntos sem necessidade, consome conteúdo demais, pesquisa coisas que não precisava, lê comentários, confere notícias, esse tipo de coisa. E no fim do dia, você teve muita atividade, mas pouco progresso. Muita gente cresceu acreditando que ser produtivo é estar sempre fazendo alguma coisa, estar sempre ocupado. Então a pessoa passa o dia inteiro se mexendo, atendendo, falando, respondendo, apagando incêndio, né? Indo de uma coisa para outra, e confunde essa correria com avanço. Só que correria e progresso não são a mesma coisa. Tem gente exausta e parada, estagnada na vida. Isso acontece porque está gastando a maior parte da energia no ruído. Se você quiser mudar a sua produtividade de verdade, você precisa fazer um exercício extremamente importante. Pega os últimos dias da sua vida e pergunta: o que de tudo isso que eu fiz realmente tirou resultado? O que me aproximou das minhas metas? O que trouxe mais dinheiro para mim? O que trouxe aprendizado relevante? O que resolveu um problema importante? O que criou crescimento concreto? E do outro lado, o que só ocupou o seu tempo? Olha, essa pergunta é desconfortável porque ela expõe o quanto da sua semana está sendo consumida por coisas que não merecem esse espaço. Mas é justamente por isso que essa pergunta é tão importante. Sem esse tipo de clareza, você continua tentando melhorar a produtividade sem saber aonde você está perdendo a guerra, para onde a sua energia está indo. Talvez você descubra que está passando tempo demais em reuniões de atualização, por exemplo, que poderiam ser um áudio curto. Talvez perceba que está consumindo muito conteúdo sobre produtividade e produzindo pouco. Talvez você perceba que está viciado em planejar, mas fraco em executar. Talvez você descubra que está se escondendo de tarefas difíceis, escondendo essas tarefas debaixo do tapete e fazendo as pequenas. Talvez veja que está usando organização como desculpa para não partir para ação de verdade. E esse é um ponto muito importante. O ruído nem sempre parece ruim. Às vezes ele parece eficiência, parece disciplina, parece preparação, parece até zelo, capricho. Só que se aquilo não move o ponteiro do seu jogo, continua sendo ruído, meu amigo. Você precisa começar a treinar o olhar para distinguir o que é avanço do que é só barulho disfarçado. Porque a vida muda quando você passa a jogar a maior parte do seu tempo no avanço. Isso não significa viver como um robô, significa fazer escolhas mais inteligentes, significa respeitar a potência do seu tempo, a importância do seu tempo, significa entender que o seu dia não pode ser entregue aleatoriamente para qualquer estímulo que queira um pedacinho da sua atenção. Quando você domina essa separação, uma coisa muito importante acontece. Você para de se orgulhar de estar ocupado e começa a se orgulhar de estar avançando. Essa diferença parece sutil, mas é uma mudança que redefine a sua vida, pode acreditar. Bom, agora eu vou explicar como eliminar distrações de verdade, ao invés de só lutar contra elas. Olha,
Agora que você já entendeu que a distração não é o problema real e que grande parte do seu dia pode estar sendo consumida pelo ruído, nós chegamos em uma pergunta decisiva: como eliminar isso de verdade? Resposta mais comum que as pessoas dão é: eu preciso ter mais autocontrole. Bonito, né? Só que esse caminho costuma falhar, porque quando você depende apenas da sua força de vontade, você está entrando em uma luta diária contra impulsos que o ambiente inteiro, o mundo foi desenhado para jogar em cima de você. O celular foi feito para capturar você, a notificação foi feita para te interromper, a plataforma foi feita para manter você ali, o feed do Instagram, do TikTok foi feito para não acabar nunca. Então, achar que você vai vencer tudo isso apenas sendo forte é ingênuo demais. Você precisa jogar um jogo mais inteligente. Ao invés de só tentar resistir à distração, você precisa tornar a distração mais difícil e o foco mais fácil. Essa é a lógica. Se o caminho para se perder estiver aberto e o caminho para produzir estiver cheio de atrito, de obstáculos, você vai se perder. Se fizer o contrário, a sua chance de manter o foco sobe muito. Tem uma técnica muito simples, mas muito boa, que é atrasar a distração. Ao invés de dizer, eu nunca vou abrir isso, diga, eu posso abrir isso daqui a 10 minutos. Parece bobo, mas cria uma separação entre impulso e reação. E esse espaço faz milagres, porque a maioria das distrações é impulsiva. E o impulso perde força quando você não responde imediatamente a ele. Outra coisa decisiva é criar uma dificuldade física para as coisas digitais. Se o celular te puxa, tire ele do ambiente. Não apenas coloque o lado virado para baixo, tire mesmo, coloque longe. Se o aplicativo te drena, bloqueie em determinados horários. Se você abre rede social sem perceber, desconecte contas, dificulte o acesso, remova o atalho. Se a televisão te puxa, desligue da tomada. Se a cozinha te distrai, mude de ambiente. Se pessoas interrompem demais, crie janelas claras de indisponibilidade. Ao mesmo tempo, você precisa remover a dificuldade para o que é certo. Se você quer trabalhar cedo, deixe tudo pronto na noite anterior. Se você quer treinar, deixe a roupa separada. Se quer estudar, deixe o material aberto. Se quer gravar algum conteúdo em vídeo, organize o cenário antes. Se quer escrever, deixe o documento aberto com o primeiro passo já definido. Olha, quanto menos resistência houver entre você e a ação correta, maior chance dessa ação ser executada por você. Isso vale muito para o seu cérebro, para o nosso cérebro. A nossa mente adora o caminho mais fácil, então a estratégia não é esperar que ela sempre escolha o mais nobre, é fazer com que o mais nobre fique mais acessível. Aqui entra uma ideia muito boa. É muito mais fácil evitar o dragão do que você vencer toda noite. Tem gente que deixa tudo que sabota por perto e depois diz que está tentando se controlar. Mas por que criar um cenário onde você tem que lutar tanto? Por que confiar cegamente na sua força de vontade se você pode desenhar um ambiente que te favoreça? Olha, isso não é fraqueza, isso é inteligência, é sistema. Pessoas altamente produtivas não são só disciplinadas, elas são boas em arquitetura de comportamento. Elas sabem que certas decisões precisam ser tomadas antes, em um momento de clareza, para evitar que sejam destruídas depois. Olha, porque isso acaba acontecendo no momento de impulso, né? Então, a pergunta que eu quero que você leve daqui é: o que na sua vida está facilitando a sua distração? E o que você pode fazer hoje para dificultar isso? Porque, olha, muitas vezes a sua produtividade não vai destravar quando você fica mais forte, não é isso. Vai destravar quando o ambiente parar de trabalhar contra você. Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar por que começar pequeno muda tudo. Olha só, você pode sim multiplicar a sua produtividade. Para isso, você tem que trabalhar em um nível de foco baixo no início, mas ir aumentando progressivamente. É quando você começa a entrar nesse fluxo ou no ritmo de trabalho, você vence a resistência inicial e aí o trabalho parece menos pesado. Esse ponto é crucial, porque a maior parte das pessoas trava antes dele. E trava justamente por um motivo muito comum: está esperando a motivação para começar. Então começa pequeno.
Esse é um dos maiores erros da produtividade moderna, achar que as pessoas acreditam que precisam estar com vontade, no clima, inspiradas, com energia alta e emocionalmente prontas para agir. Você faz isso todo dia que vai trabalhar? Não. Só que quase nunca é assim que a produtividade de verdade funciona. O que acontece na prática é o contrário. Você começa sem vontade, faz o mínimo, o cérebro percebe o movimento, começa a engatar, então a motivação aparece no meio do caminho. A ação vem antes da motivação. Pense em um carro manual. A primeira marcha exige mais esforço. Depois que o carro começa a andar, trocar para a segunda é mais fácil. Depois para a terceira, mais suave ainda. Quando você já está numa boa velocidade, as trocas ficam naturais, muito mais fáceis. Mas se o carro estiver parado, sair do zero é sempre a parte mais chata. Com o seu cérebro acontece a mesma coisa. O grande problema é que muita gente encara a resistência da primeira marcha e resistência inicial como se fosse prova de que não era para fazer agora. Não, isso é só resistência natural do começo, de qualquer começo. É a resistência inicial mesmo, é a parte mais pesada do movimento. E se você souber disso, você para de dramatizar, para de pensar que alguma coisa profundamente errada com você só porque você não queria começar. Todo mundo sente isso. A saída é absurdamente simples e ao mesmo tempo eficiente. Comece pequeno demais para o seu cérebro não resistir com força. Se o projeto parece grande, não pense no projeto, pense na primeira microação. Se precisa escrever, abra o documento e escreva um parágrafo, ruim que seja. Se você precisa estudar, sente e leia uma página. Se você precisa vender, envie uma mensagem para começar. Se precisa treinar, coloque seu tênis. Se precisa gravar, monte o tripé. Não pense no todo, pense no primeiro passo e no próximo passo. Isso muda o jogo porque você sai da abstração e entra na ação concreta. E a ação concreta gera feedback. Quando você faz uma pequena coisa, o seu cérebro percebe progresso. E progresso gera energia. Aí fica mais fácil fazer o próximo passo. E depois o próximo. Olha, quando você percebe, você já entrou no fluxo. E aí uma das melhores formas de construir esse nível de trabalho focado é fazer uma lista de passos que existem dentro da tarefa que você está evitando. Não assuma que precisa se comprometer com tudo. Só liste. Quais seriam os primeiros passos se eu fosse começar agora? Esse movimento já diminui o peso mental da tarefa. Depois, escolha um item ridiculamente pequeno, alguma coisa que leve 2 minutos e faça. E use isso como ponto de ignição. Você não precisa prometer para você mesmo que vai terminar, mas precisa prometer que vai começar. E aqui vai um ponto importante. Quando você consegue entrar em um momento de foco e alta produtividade, você precisa proteger esse momento com unhas e dentes. Tem gente que finalmente entra em estado produtivo e na primeira interrupção, sem importância, acaba abandonando tudo. Isso é vender caro demais o próprio foco. Você não pode entregar o seu embalo no trabalho por qualquer notificação, qualquer conversa, qualquer vontade pequena. Se você entrou no ritmo produtivo, lute com tudo para ficar nele. Porque conseguir produzir com foco não é só uma sensação boa, é uma baita vantagem competitiva. A maior parte das pessoas está esperando sentir vontade para fazer o que precisa. Quem aprende a gerar movimento sem depender disso, sai na frente de um jeito absurdo. Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar como fazer mais em menos tempo usando prazos e pressão inteligente. Olha, agora vamos entrar em uma parte que pode triplicar a sua produção se você aplicar do jeito certo. Olha, uma das razões pelas quais você perde tanto tempo é que as suas tarefas não têm um contorno definido, elas ficam vagas demais. Preciso fazer isso hoje, tenho que resolver isso essa semana, depois eu vejo aquilo, não é assim? O problema é que o trabalho se expande para ocupar o tempo que você dá a ele. Se você entrega o dia inteiro para uma tarefa, ela vai crescer até preencher o seu dia inteiro. Se você dá 3 horas, ela tende a caber em 3 horas. Se você dá 90 minutos e foco real, muitas vezes ela cabe ali. Por isso, produtividade exige prazo específico e não apenas algum dia, tá? Você precisa dar início, fim e ter pressão na tarefa. Isso é o que
traz a força e eficiência. Uma das técnicas mais importantes é o bloco de tempo. Ao invés de deixar a tarefa solta no dia, você decide exatamente quando vai fazê-la e por quanto tempo. Você reserva aquele espaço no calendário, na sua agenda, e naquele período aquela passa a ser a sua única prioridade. Isso faz duas coisas ao mesmo tempo. Tira a decisão do improviso e obriga o seu cérebro a levar aquilo mais a sério. Outra estratégia que é muito forte e boa é criar uma consequência externa. Marcar uma reunião logo depois, prometer mostrar o avanço para alguém, definir uma entrega, avisar alguém que aquilo estará pronto. Olha, isso cria uma pressão positiva, não porque você esteja vivendo em medo, mas porque o cérebro humano responde muito melhor quando sabe que existe um fechamento claro para aquele esforço. Olha, e dentro desses blocos de foco, você pode usar ciclos curtos de foco profundo. Por exemplo, trabalhar por 25 minutos muito concentrado, fazer uma pausa curta e voltar. Isso reduz a sensação de eternidade da tarefa e ajuda você a mergulhar melhor. Quando você sabe que o bloco é finito, a resistência tende a cair. Olha, agora aqui vai uma ideia muito eficiente. Pense em como você age antes de viajar. No dia anterior a uma viagem importante, parece que você resolve um monte de coisas que estavam se arrastando há dias. Por que você faz isso? Porque existe um limite real, existe um fim que é inegociável. O tempo ficou escasso. E quando o tempo fica escasso, você começa a agir com muito mais objetividade. Olha, o que eu estou propondo é que você use um pouco dessa lógica no seu dia a dia. Não como loucura, mas como uma alavanca. Pare de dar ao seu trabalho o luxo dele se espalhar sem limite. Se não houver prazo, não haverá urgência. Se não houver urgência, você vai preencher o tempo com dispersão. E se isso continuar, você vai viver cansado sem produzir no nível que poderia e que você precisa. Bom, agora você vai ver como fazer com que a produtividade se torne parte da sua identidade. Olha, agora chegamos à parte mais importante de todas, presta atenção, porque você pode até usar várias dessas técnicas que eu falei e melhorar por alguns dias. Mas se quiser que isso dure, você precisa parar de tratar produtividade como alguma coisa que tenta fazer e começar a tratá-la como parte de quem você é. Essa virada é a final. Enquanto você pensa, eu estou tentando ser mais produtivo, seu cérebro ainda entende que a procrastinação faz parte de você e que a produtividade é uma espécie de esforço temporário. Só que quando você começa a dizer e repetir para si mesmo, eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que planeja, ou eu sou o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito, ou eu sou o tipo de pessoa que protege o próprio foco, a estrutura interna dos seus pensamentos muda. A identidade é poderosa porque o ser humano tem uma necessidade enorme de agir de forma coerente com a forma como ele se vê. Se você não fuma, provavelmente não precisa resistir o dia inteiro a um cigarro. Você simplesmente não fuma, concorda? Se você se vê como alguém que treinar deixa de parecer uma decisão heróica diária e passa a parecer um comportamento real, normal da sua rotina. O mesmo vale para a produtividade. Você precisa construir frases internas muito fortes, coisas como eu sempre não sei o que, eu nunca não sei. Eu sempre começo pelo mais importante, eu sempre cumpro meus blocos de foco, eu sempre termino o que eu prometi, eu nunca entrego minha manhã para distração, eu nunca adio o que já está claro, eu nunca troco meu futuro por um alívio imediato. Olha, essas frases parecem simples, mas são comandos de identidade. Repetidas ao longo do tempo, elas deixam de ser uma tentativa e viram uma referência para o seu cérebro. E quando isso acontece, você não precisa mais de tantas dicas, você começa a agir de forma mais alinhada naturalmente. Não porque ficou perfeito, mas porque mudou. Você mudou quem você acreditava ser. A versão mais produtiva de você talvez pareça distante hoje, mas a verdade é que ela é construída quando você começa a agir hoje como essa pessoa agiria, não amanhã, não quando estiver pronto, hoje. Bom, olha, depois de tudo que você ouviu aqui, eu quero fechar esse vídeo falando sobre o tempo. Olha, o tempo da sua vida está sendo convertido em alguma coisa todos os dias, o tempo todo. Mesmo quando você não decide conscientemente.
conscientemente, mesmo quando você procrastina, mesmo quando você se distrai, mesmo quando você empurra com a barriga o que é importante. O seu tempo está sendo gasto a cada segundo, de qualquer jeito, todo o nosso tempo, né? A pergunta é, ele está sendo convertido em progresso ou em arrependimento? Porque esse é o ponto central. Não se trata apenas de fazer mais tarefas, trata-se de construir uma vida em que você para de sabotar o que sabe que importa. Trata-se de se tornar uma pessoa que usa melhor as próprias horas, protege a própria atenção, organiza a mente, entra em movimento mesmo sem vontade e cria um sistema que favorece o seu crescimento real. Você, olha, presta atenção, você não precisa sair desse vídeo virando outra pessoa de uma vez, não é isso, não é essa a proposta, mas precisa sair diferente o suficiente para tomar uma decisão. Qual é a tarefa que você está evitando? Qual é o projeto que você está empurrando? Qual é a conversa que precisa ter? Qual é o primeiro passo pequeno que você pode dar hoje, ainda hoje, para entrar em movimento? Se você fizer isso, já começou a mudar a sua vida. Bom, e agora, se esse vídeo te ajudou a entender como parar de perder tempo e ser produtivo de verdade, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que costuma deixar tudo para depois e, claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!